Veja no ICL Notícias, segunda edição. Seja um candidato democrata, seja o Trump, a nossa relação vai ter uma relação civilizada. Império em disputa. Favorita para ocupar lugar de Biden nas eleições americanas, Kamala Harris já está em campanha. In one term, he has already, yes, you may clap. Coronel espião. PF identifica nome de militar que Bolsonaro disse ser seu informante no caso da rachadinha do filho 01. Os tentáculos da ABIN paralela. Servidor do IBAMA foi espionado depois de denunciar Ricardo Salles por contrabando de madeira. E passando a boiada. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Alô, salve, salve! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL, segunda edição. Hoje eu estou por aqui, minha gente, para fazer essa noite junto com vocês e você que nos acompanha também nesta segunda-feira, 22 de julho. Você que nos acompanha na Pop TV, aí por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e também em Sobradinho. Vamos juntos, então, nessa noite. Minha gente, a gente vai falar bastante, vocês viram aí alguns dos destaques, né? Vamos entender como é que está o cenário político americano depois dessa possível nomeação da Kamala Harris no lugar de Joe Biden, né? Ela já tem 40% de adesão aí, o nome dela já é bem visto, com 40% dos delegados. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Ela já está em campanha praticamente, né? Já está rodando os Estados Unidos, está fazendo uma ligação para angariar mais apoio a cada 6 minutos. Logo mais a gente vai conversar com ela, junto com Heloísa Vilela, que vem ao vivo em nossos estúdios para a gente analisar direitinho como é que fica esse xadrez aí no tabuleiro, se muda o jogo ou se muda só o tabuleiro. E a gente também vai falar do Brasil, né? Vamos falar do Brasil, de Bolsonaro, da ABIN, de Bolsonaro, e temos novidades, apuração exclusiva lá do iclnoticias.com.br. Para isso, na nossa mesa hoje aqui no N2, Juliano Medeiros, boa noite, seja bem-vindo. Vamos receber junto, né? O Rodrigo Viano, que volta de férias aqui. Muito boa noite, um prazer ter vocês aqui no ICL mais uma vez. Muito bom. E aí, Rodrigo, aproveitou? Te vi pelas chapadas da vida. Estava passeando um pouquinho por aí, 10 dias de férias. Boa noite, Juliano. Boa noite, Vivi. A gente trabalhou junto de manhã, né, no ICL Notícias primeira edição e hoje pela primeira vez aqui nesta mesa redonda no estúdio do ICL Notícias segunda edição. Estou muito feliz com a oportunidade, mas olha só, gente, Gabi, uma semaninha de férias, logo mais ela volta, tá? Só estou dando uma passadinha por aqui. Mas vamos começar falando, então, do cenário político americano. Comentei agora um pouco, né? A gente precisa entender o que muda, né? Se muda o tabuleiro ou só as peças, né? Eu achei boa essa definição. Vou pedir para você me explicar um pouquinho, mas também queria muito chamar a atenção que, se der tudo certo, né? O que tudo indica, realmente a Kamala vai assumir, a Kamala, ou melhor. Aliás, a gente já aprendeu aqui, muita gente fala Kamala, mas é Kamala Harris. Mas, enfim, o que tudo indica, ela que vai ser, de fato, a candidata dos democratas. Se vencer, vai ser a primeira mulher, né, a assumir à frente dos Estados Unidos, né, a ser presidente dos Estados Unidos, uma mulher que é negra e que é filha de imigrantes, né, bastante interessante também isso. Exatamente, nós vamos falar bastante sobre o perfil da Kamala Harris. Eu aprendi aqui também com o pessoal da nossa redação que o nome dela, na língua de origem do sânscrito, quer dizer flor de lótus, né? Tem esse significado. Ela que é descendente de indianos e também de jamaicanos. Kamala Harris, no fim de semana, apareceu como nome favoritíssimo para substituir Joe Biden. A gente acompanhou, ele desistiu oficialmente da candidatura. É a primeira vez na história que um presidente dos Estados Unidos tem a chance de concorrer a um segundo mandato e desiste. Não é que ele perde a eleição, vários perderam, como o próprio Trump, né? Como o George Bush pai, mas nesse caso aqui nem vai para eleição. Joe Biden desiste e a vice, aqui está, né, a imagem ainda de Joe Biden, com muitas dificuldades, a gente foi acompanhando o desgaste, dificuldade de saúde, dificuldade de articulação mesmo nos debates, e aí a vice, a saída mais natural. O próprio Joe Biden, ao desistir, já indicou que a Kamala Harris seria o nome, e aí a gente vai trazer rapidinho aqui o perfil. Quem é a Kamala Harris? Temos aqui um quadro, uma arte, como a gente diz, com o perfil da Kamala Harris. Não é uma pessoa com uma
trajetória tão longa na política dos Estados Unidos, ao contrário do Joe Biden. Então vamos trazer aqui para a tela esse perfil, esse quadro, com o resumo, quem é Kamala Harris. Primeira mulher eleita vice-presidente dos Estados Unidos, ela é a companheira de chapa do Joe Biden desde a eleição passada, né? Ajudou o Biden a derrotar o Trump. Ela tem 59 anos, é filha de mãe indiana e pai jamaicano, é formada em Direito e Ciências Políticas, foi procuradora-geral do estado da Califórnia. E, aliás, hoje circularam, Juliano, notícias, aliás, mais do que notícias, né, as comprovações de que o próprio Trump colaborou na campanha dela, porque nos Estados Unidos, para esses cargos jurídicos, muitas vezes tem campanha e tem eleição. Ela teve o apoio do Trump quando foi procuradora-geral do estado da Califórnia. Foi também senadora pela Califórnia e 30% a veem como a melhor substituta para Joe Biden. Ela, como procuradora, você dizia aqui mais cedo, né, a gente conversava aqui um pouco antes de começar o programa, teve posições assim complicadas muitas vezes. Não é uma pessoa com um perfil tão progressista, claro que na comparação com o Trump, sim, mas teve posições complicadas muitas vezes como procuradora na ação, não é isso? É isso. Ela também é filha de um importante economista com uma trajetória desenvolvimentista, né? Um economista que, comparado com outras tradições intelectuais e teóricas das universidades americanas, pode ser considerado até progressista também, né? O pai da Kamala. Uhum. E como procuradora-geral do estado da Califórnia, logo que ela foi indicada, houve todo um furor, né? Porque, afinal de contas, como mencionou o Rodrigo, era a primeira oportunidade de uma mulher assumir a vice-presidência, já que, como candidata a presidente, a Hillary Clinton tinha perdido a eleição para o Trump. Então, bom, a oportunidade de ter pelo menos uma mulher como vice-presidente. E aí surgiu toda essa euforia, o fato de ser uma mulher negra, de ser uma mulher de origem imigrante, e aí também começaram a aparecer as contradições, né? Nós vamos, nos próximos dias, nas próximas semanas, isso vai aparecer bastante, nós vamos falar bastante sobre isso também, Vivian. Mas a escolha, né, a troca de Biden por Kamala Harris tem múltiplos significados, né? Além do nome dela em si, né? E além, olha aqui, a revista Time que tinha colocado o Biden praticamente já saindo, agora ele já sai de cena e a Kamala Harris entra. Eu achei graficamente, resume muito bem o momento que nós estamos vivendo. Mas além dessa troca, dessa saída do Joe Biden e entra a Kamala Harris, eu acho que tem um outro significado político importante, porque isso acontece exatamente no momento em que o Trump estava na ofensiva midiática, por causa do atentado, né? Vivian, não é qualquer hora que você tem um candidato a presidente, um ex-presidente dos Estados Unidos, que sofre um atentado, ele ocupou todos os espaços, então era um momento muito ruim para os democratas, não só porque o Biden vinha tropeçando, vinha mal, estava nitidamente sem condições de concorrer, e o Trump ainda apareceu no papel de vítima, sofreu um atentado de fato. Então, a troca também faz essa troca no noticiário. Sai o Trump vítima de um atentado, e entra a primeira mulher que pode ser eleita. É a segunda vez, né, que tem a chance, porque a Hillary Clinton concorreu e não ganhou. Então, há também esse cenário de os democratas retomarem a ofensiva midiática. O Trump perde aquele espaço que ele estava ocupando no noticiário por conta do atentado. Mas olha, gente, não é só o Biden, então, que sai de cena, é também esse cenário em que o Trump estava explorando, né? Na convenção republicana ele foi com o curativo aqui na orelha direita e aquilo virou uma espécie de símbolo, olha só, virou uma espécie de símbolo também dos apoiadores dele. Então, sai de cena o Joe Biden e sai de cena a orelha do Trump com esse curativo que os apoiadores dele também usavam como uma espécie de símbolo de um homem que era vítima. No começo eles falavam vítima da esquerda, depois perderam um pouco o discurso porque o atirador é um republicano. Então, perdeu-se um pouco do discurso, mas de qualquer maneira favorecia o Trump esse papel de vítima. Outra questão, né, para a gente trazer, além do Trump perder essa ofensiva, esse momento de ofensiva midiática, como é que ele vai lidar, Vivian e Juliano, com uma oponente mulher? Ele que tem, como Bolsonaro aqui no Brasil, muita dificuldade de tratar com as mulheres. Não é um homem que saiba tratar com as mulheres, a não ser no papel de subalterno, né? Tem até imagem circulando desde ontem da companheira, da esposa dele, a maneira como os dois não se encontram, parece que não são um casal, né, de verdade. Olha a mulher do Trump ao lado dele,
faz uma cara assim de que ele está falando agora, meu Deus do céu. Então, esse é o tipo de relação que ele tem com a esposa, né? Com as mulheres, muito agressivo. Como será, né, Vivian, que ele vai se portar, por exemplo, num debate? Quando tem que haver, muitas vezes há um embate. Ali é um embate que pode ser entre dois homens, entre duas mulheres, entre um homem e uma mulher. Mas a gente já viu aqui no Brasil, por exemplo, o Aécio, com a Dilma, teve dificuldades, teve um momento em que levantou o dedo e começou a fazer assim. Imagina então o Trump, né? A gente pode também ficar de olho nesse cenário, né, Vi? Mas uma característica da Kamala é que ela é defensora dos direitos das mulheres, sempre foi. Então, e ele tem que lembrar também que ela foi procuradora-geral da Califórnia, está muito por dentro de todos os processos dele, principalmente também do processo, né, do pagamento para aquela atriz. Então, assim, ele pode até vir tentar bater doído em cima dela, mas vai ter troco, com certeza. E eu acho que uma outra coisa para a gente prestar atenção também é o outro lado, o que ela tem contra ele também o trunfo. E uma das coisas vai ser a idade, né? O etarismo que ele tanto jogou contra o Biden, eles têm ali uma diferença de quê? De 20 anos, né? Então, vai ter troco, assim, o negócio vai ser chumbo trocado ali. Acho que ela vai muito bem preparada. E ela vai muito bem no debate, né, também. Não, eu já comecei a ouvir gente falar, olha, será que o Trump não está muito velho para concorrer à presidência? Porque era o que os republicanos falavam em relação ao Biden. Agora, tem uma mulher jovem, né, na comparação com o Trump. Não sei se vai jogar isso, porque também tem uma... Enfim, pode fazer de maneira sutil, né? Não precisa fazer de maneira aberta, mas é uma questão, você lembrou muito bem. Olha, a gente não está fazendo aqui, não está endeusando, dizendo que a Kamala Harris, olha, a Kamala Harris, que maravilha. Para o Brasil, muda alguma coisa? Eu acho que muda se o Trump ganhar, né? Assim, não é tanto se a Kamala Harris ganha, não é porque ela é uma, olha, progressista, não é. A gente não tem ilusão com a Kamala Harris, gente, não tem ilusão. E o Partido Democrata nos Estados Unidos, já falamos disso várias vezes aqui, né, Juliano? Ataques, guerras, golpes de Estado aqui na América Latina, muitas vezes, quase sempre conduzidos por presidentes do Partido Democrata. Então, não temos ilusão com a Kamala Harris. Mas, no caso brasileiro, a gente tem repetido isso, não é tanto se vai ganhar um democrata, mas o Trump deixar de ganhar é importante para nós. Se o Trump fosse o presidente no 8 de janeiro, olha, o desfecho poderia ter sido outro. O governo Biden mandou todos os sinais, inclusive para os militares brasileiros, de que não apoiaria um golpe militar no Brasil. Se o Trump fosse o presidente dos Estados Unidos, talvez houvesse um outro tratamento, porque a gente sabe da relação íntima da família Bolsonaro com a família Trump. Então, não estamos aqui dizendo que a Kamala Harris muda tudo, é um cenário... Não, mas, no meu entendimento, depois a gente pode falar mais sobre isso, e a Heloísa Vilela vem para conversar bastante com a gente daqui a pouco também. O que muda é isso. O Trump, que estava caminhando para uma vitória pela fragilidade do Biden, pode perder. E para o Brasil, eu acho importante, se ele não ganhasse, melhora um pouco o cenário político para o Brasil, não é isso, Juliano? Não, sem dúvida. É uma contradição, Rodrigo, porque, em geral, os democratas costumam ter uma agenda mais focada para a América Latina. E sempre que os Estados Unidos olham demais para a América Latina, coisa boa acaba não vindo para cá. Agora, quando os republicanos olham para cá, que é o que eles não costumam fazer, os republicanos em geral estão muito mais preocupados em fortalecer a aliança do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, em arrumar confusão com a China, briga com a Rússia e por aí vai. Acaba que quando olham para cá, influenciam de forma muito mais desastrada, e hoje o Donald Trump tem um aliado importante, aliás, dois aqui na região, o Javier Milei na Argentina, um país importante para o equilíbrio geopolítico da região, e o Noboa, no Equador, que também é um declarado simpatizante da extrema-direita, um país menor, menos relevante em termos geopolíticos, mas, sem dúvida nenhuma, uma vitória do Trump causaria bastante confusão na região, Rodrigo. E principalmente por essa parceria dele com a família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, transitando na véspera da invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro estava lá, então eles têm uma relação muito próxima, Vivian. O presidente Lula falou sobre essa troca de candidatos nos Estados Unidos. Vamos trazer aqui para a tela o tweet, né, do presidente Lula, a mensagem do presidente Lula. Ele disse: eu fiquei muito feliz quando o presidente Biden foi eleito e mais ainda pelos posicionamentos dele em defesa dos trabalhadores. Estabelecemos juntos uma parceria estratégica em defesa do trabalho decente no mundo. Eu gosto e respeito muito a ele, disse o Lula em relação ao Biden. Somente ele poderia decidir se iria ou não ser candidato. Agora, eles vão escolher uma candidata ou um candidato e que o melhor vença a eleição. A relação do Brasil será com quem for eleito. Temos uma parceria estratégica com os Estados Unidos e queremos
mantê-la. O Lula acho que ficou ali num equilíbrio bastante interessante, também não saiu declarando apoio ao candidato democrata, acho que também não era o caso, é muito delicado, né, se posicionar dessa maneira, o presidente Lula. E, aliás, mas ele fez aqui um elogio, né, ao Biden, mostrou que tinha um bom relacionamento com o Biden. Vocês lembram que eles assinaram um tratado realmente em relação ao trabalho, né, melhorar as condições de trabalho, né, reduzir a uberização do trabalho no mundo inteiro. Então, aqui o tweet do presidente Lula, para a gente completar essa primeira leitura sobre a troca de candidato nos Estados Unidos, lembrando que daqui a pouco a Heloísa Vilela, com a experiência de 30 anos nos Estados Unidos, vai estar ao vivo aqui e nós vamos falar mais sobre esse tema, né? Mas para completar, vamos lembrar que a eleição nos Estados Unidos, provavelmente, então, 90% de chance de que seja Kamala Harris contra o Donald Trump, vai transcorrer ao mesmo tempo da eleição municipal brasileira. Será que isso vai ter algum peso? Até pelo ineditismo de uma mulher enfrentando Donald Trump, né? Isso pode influenciar as pautas que vão aparecer por lá, isso que a Vivian estava falando aqui, a maneira como isso vai ser tratado, o debate de temas relativos ao direito das mulheres, ao machismo, à virulência verbal toda do Trump que a gente conhece. Isso vai influenciar aqui no Brasil também? Esse é um tema que nós vamos retomar daqui a pouco, inclusive com o Juliano Medeiros. E para concluir, a eleição dos Estados Unidos acabou virando tema aqui da direita brasileira e também da esquerda, né? Algumas pessoas se posicionaram em relação aos candidatos. A gente teve até uma postagem aqui mostrando lá um dos filhos do Jair Bolsonaro lá em Camboriú. Trump 2024, né? O pessoal até brincou, dá a impressão, olha, com o apoio de Renan Bolsonaro, o Donald Trump já levou uns 12 delegados do Balneário Camboriú, isso ele já tem, os delegados do Balneário Camboriú. E a Thalíria Petroni, garante 15 delegados de Niterói, ela que se posicionou aqui, fez uma postagem elogiando a Kamala Harris, ou pelo menos não elogiou politicamente, mas fez o destaque de que é uma mulher, de que tem todo um perfil diferente, claro, do Donald Trump, para mostrar que vai ter um peso, né? No mundo do jeito que está hoje, não vai dar para, na eleição municipal do Brasil, totalmente à parte da eleição nos Estados Unidos, não. Em algum momento, os temas vão aparecer. É claro que os temas aqui do Brasil, das cidades, são muito ligados também às necessidades, aos interesses da população em cada município. Mas há uma possibilidade desses temas mais transversais influenciarem aqui a nossa eleição municipal. Era isso que eu queria trazer aqui nesse momento. Acho que agora a gente faz uma pausa no noticiário internacional, vai para o Brasil e depois voltamos a falar dos Estados Unidos. Não é isso, Viviane? Não, eu queria só trazer uma atualização, porque você falava agora dos delegados, né? E eu abri o programa falando dos 40% dos delegados, né? Que a Câmara teria apoio, mas na verdade é mais, viu, gente? Ela tem mais de 1.200 delegados democratas já apoiando, são cerca de 61% do total necessário para conseguir a nomeação, segundo o levantamento da Associated Press. Então, só para atualizar, 61%, a gente já vai entrar nas nossas pautas domésticas, mas queria aproveitar que você está aqui com a gente, falar um pouco desse número e também trazer uma questão que você falou em relação, como é que vai ser o embate deles nas redes também. Eu estou bastante curiosa, queria saber um pouco da sua opinião, porque a gente sabe que o perfil do Trump é de bater na fragilidade do seu oponente, né? E a gente já sabe qual que era a fragilidade do Biden, enfim, memes, que ele adora fazer isso também. Da idade, do etarismo, exatamente. Então, é importante também a gente prestar atenção qual é a fragilidade, porque até então, que a gente sabe da Kamala, pelo menos assim, da Kamala que a gente tem oficialmente, não se tem nada super grave, alguma notícia, né? A não ser, claro, os temas políticos, a questão de imigração, mas questões pessoais, por exemplo, não tem nada que veio a público, né? Mas vamos ver como é que vai ser tratado esse embate nas redes sociais. Talvez, a coisa do imigrante. Isso. Assim, porque ele joga muito com medo e com o ódio, o ressentimento que uma parte do trabalhador branco dos Estados Unidos tem em relação aos imigrantes, né? Naquele cinturão, que eles chamam de cinturão da ferrugem, onde já havia fábricas no passado, e hoje você tem um desemprego, né? Então, olha aí, ó, é uma representante dos imigrantes. Vocês querem uma presidenta que seja representante dos imigrantes? Talvez por aí, não sei. Mas aí talvez pegar o histórico dela como procuradora da Califórnia, vão ver que ela foi mão dura contra os imigrantes, muitas vezes, o que também é uma contradição das contradições que a gente abordava aqui. Eu acho que a primeira coisa, Vivi, que é uma outra eleição. É a eleição até
outro dia tinha a ver com as capacidades do Biden de ser presidente ou não. E isso colocava os democratas em profunda fragilidade e dava ao Trump o favoritismo completo para vencer essas eleições. Depois do atentado, esse favoritismo eu imaginava que inclusive ia se ampliar, embora uma pesquisa que foi feita logo depois não demonstrasse grande impacto nos números. Embora as eleições nos Estados Unidos, essas pesquisas precisam ser um pouco relativizadas, porque não há voto direto nos Estados Unidos. Então você pode ter, inclusive, numa pesquisa cuja amostra é nacional, um determinado resultado que não expressa exatamente o que vai ser o resultado eleitoral. Basta lembrar que a Hillary Clinton, na eleição contra o Trump, venceu no voto, na quantidade de votos, fez 3 milhões de votos a mais do que o Donald Trump naquelas eleições. Mas como não tem voto direto nos Estados Unidos e há fórmulas de ponderação para a eleição dos delegados ao colégio eleitoral em cada estado, acaba acontecendo o quê? Que a eleição, na verdade, se decide em 7 estados. 6, 7 estados que são chamados swing states. A Heloísa certamente vai abordar isso com muito mais propriedade do que eu. Então, a eleição era antes do atentado contra o Trump, uma eleição altamente já favorável ao Trump. A agenda dessa eleição era uma agenda sobre etarismo, era uma agenda sobre as capacidades do Biden, era um balanço sobre a gestão Biden, né? O atentado contra o Trump mudou a agenda da eleição. Ia ser uma eleição já sobre violência política, sobre intolerância, etc. e tal. E a saída do Biden e a entrada da Kamala muda mais uma vez. Então, eu confesso que eu nunca vi uma eleição com tantos loopings como essa dos Estados Unidos. Então, eu acho que certamente eu, se fosse estrategista do Trump, estaria agora trancado numa sala fazendo 500 pesquisas para tentar identificar quais discursos colam, porque a estratégia do Trump estava toda armada para exatamente destacar as fragilidades físicas, né, do Joe Biden. De repente entra uma mulher 20 anos mais jovem, que é uma mulher, que é uma imigrante, que em relação aos imigrantes tem um histórico de certa firmeza, para dizer o mínimo assim. Então, acho que é outra lição a partir de agora. Eu, se fosse estrategista do Trump, estaria desesperado para reorganizar essa campanha rápido, a tempo de minimizar o impacto da entrada em cena de quem vai ser a candidata. A Kamala vai ser a candidata. Ontem, o casal Clinton, que é altamente influente no Partido Democrata, já anunciou apoio à Kamala. Até onde eu tinha visto, a família Obama não tinha declarado apoio ainda, mas deve declarar também. Eu acho que vai ser algo bem consensual, porque é, sem dúvida nenhuma, a única chance que os democratas têm nessa altura do campeonato. Vou deixar na manga para a gente perguntar para a Heloísa depois se muda o jogo ou só o tabuleiro, né? Já entendi de vocês dois, deixa essa aqui para a Elo daqui a pouquinho. Deixa eu registrar aqui, olha só, Juliana Denise Saltiel, falando, querida Vivian, querido Rodrigo, um abraço, Juliano, hoje aqui no N2, pessoal de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, boa noite de Gonçalves, Minas Gerais, boa noite de Manducaba, de Angra dos Reis, vizinhança estranha, eles estão comentando aqui, porque será, né, Angra dos Reis, né, vizinhança estranha, cuidado com os vizinhos aí, hein, Sandro, mas muito obrigada. Manducaba é onde fica a casa da família lá. Não, mas ele só tem uma casa, essa deve ser alugada, né, foi o primeiro que ele disse, né, só uma, né, aqueles 105 móveis lá, bobeira. Mas vamos falar dele, então? Vamos falar de Bolsonaro? A gente quer não falar, mas não tem jeito, né? Vamos falar da ABIN de Bolsonaro, gente. Olha só. A gente traz até um pouco essa discussão para a disputa nacional também, porque não param de sair informações sobre a ABIN de Bolsonaro, na verdade, sobre aquela reunião de agosto de 2020 no Palácio do Planalto, reunião gravada em que Bolsonaro, Alexandre Ramagem, que era o então chefe da ABIN, estava com ele também o general Heleno, que era o chefe do GSI, duas advogadas de Flávio Bolsonaro, conversavam ali e tentavam encontrar estratégias para blindar Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha. Segundo a Polícia Federal, depois dessa reunião, a ABIN paralela, a ABIN de Bolsonaro, começou a bisbilhotar auditores da Receita Federal que vinham investigando Flávio Bolsonaro. Nessa reunião, Bolsonaro disse que quem passava as informações para ele era um coronel do Exército. Deixa eu lembrar vocês aqui também que a Heloísa Vilela fez uma entrevista exclusiva com o presidente do sindicato dessa turma de auditores. A gente revelou essa entrevista na semana passada, em que eles falavam também do temor que eles tinham durante a gestão Bolsonaro. Vamos lembrar também que o chefe da Receita Federal mudou 4 vezes durante a gestão de Bolsonaro. Mas a gente tem uma apuração aqui para discutir contigo, Juliano, contigo também, Rodrigo, da Folha de São Paulo, em que o nome de um coronel é o coronel Carlos Alberto Pereira Leonel Maziglia. Ele foi citado e ele teve pelo menos 6 reuniões com Bolsonaro em 2019 no Palácio do Planalto e do Alvorada. Então, nessa reunião, o Bolsonaro teria dito que quem passava as informações para ele, Juliano, era um coronel do Exército, e aí seria esse coronel Marsiglia. Bom, primeiro, mais uma revelação que atesta aquilo que a gente tem dito há muito tempo,
Primeiro de que a gente se acostumou a chamar de ABIN paralela, mas não era ABIN paralela, era ABIN oficial mesmo, ou seja, a própria estrutura da ABIN, desde o seu superintendente, do seu diretor-geral, que era o Ramagem, até as estruturas mais subordinadas lá embaixo, estavam orientadas a um projeto de espionar, de perseguir adversários. Isso acho que já ficou bastante claro. A segunda, Vivi, que eu acho que é um debate importantíssimo que essa notícia traz, é como que vão ser tratados os militares, especialmente aqueles da ativa, mas não só, que tiveram envolvidos de alguma forma com os diversos crimes que o Bolsonaro cometeu e que estão sendo revelados às tantas nessas últimas semanas. Quer dizer, tinha militar envolvido no tráfico de joias, né, na tentativa de roubar as joias, de desviar essas joias do patrimônio da presidência da República. Tinha militar envolvido na compra de vacina e esquema em torno de vacina. Tinha militar envolvido na produção, provavelmente, é o que tudo indica, superfaturada de medicamentos sem eficácia nenhuma para combater a Covid-19. Tinha militar envolvido no atraso do envio de oxigênio para Manaus. Ou seja, em cada escândalo que a gente vê, e agora, né, o desvio de finalidade da ABIN para proteção do Flávio Bolsonaro, né, das rachadinhas, mais um caso, mas para todos esses crimes envolvendo o Jair Bolsonaro, a gente vai encontrar um militar. E como é que esses militares vão ser tratados? Porque existe, né, uma justiça para os civis, para nós, pobres mortais, né, primeira instância, segunda instância, STF, STJ, e existe a justiça militar. Como é que esses militares, especialmente os da ativa, vão ser julgados? Até agora houve uma grande operação abafa, a verdade é essa, né, por parte do judiciário e de outras autoridades. A própria orientação do governo de não comemorar, de não lembrar o 31 de março, o 1º de abril, né, o golpe militar, né, os 60 anos do golpe militar, foi também uma espécie de sinalização para apaziguar um pouco os ânimos com os militares. Mas será que isso vai funcionar? Quer dizer, será que isso vai acabar lá no fim das contas, Rodrigo, em pizza, como se dizia antigamente, né? Ou vamos ter as condições para julgar esses militares? Pela primeira vez, você falava de justiça militar, Vivian, mas pela primeira vez a justiça civil, no caso aqui o Supremo Tribunal Federal, está muito perto de julgar. No caso do roubo das joias, a gente tem 2 oficiais da mais alta patente, do Exército e da Marinha. Um general do Exército, que é o pai do Mauro Cid, o general Mauro Cid Lorena, e um almirante, que é aquele almirante que era ministro das Minas e Energia, o Bento, né, Bento Albuquerque, e que se envolveu pessoalmente trazendo na mochila joias para o Brasil. E depois mandou subordinado lá tentar liberar joias aqui no aeroporto, na Receita Federal, no aeroporto de São Paulo. Então nós temos o caso das joias, o caso do golpe de Estado, e aí esses dois estão quietos demais, né? O general Heleno, o Braga Neto, que eram os 2 personagens centrais, daí no caso do golpe de Estado, esse é o caso que não andou tanto ainda. E esse caso que a Vivian acaba de resumir aqui pra gente, esse coronel, vou repetir o nome dele aqui, Carlos Alberto Pereira Leonel Marsiglia. Por quê? O Bolsonaro cita que tinha um coronel trabalhando para ele dentro da Receita, porque ele queria intimidar os funcionários da Receita que estavam investigando o filho, o Flávio Bolsonaro. Eu tenho um coronel lá. Então, olha, quando Lula e Dilma foram presidentes, se falava muito, o aparelhamento, o PT, a esquerda está aparelhando. Gente, Bolsonaro aparelhou as Forças Armadas para roubar joia, para falsificar a caderneta de vacina e para dar golpe de Estado, o aparelhamento completo. Isso de um lado. E de outro, as próprias Forças Armadas. A gente não precisa ver só como um governo do Bolsonaro. Era um governo do Bolsonaro, mas um governo militar, né? Então, um governo militar que usou dessa maneira oficiais para interesses privados, para interesses particulares de uma família que, pelo que tudo indica, é uma família envolvida com múltiplos crimes, Vivian. E nesse caso da ABIN, para ficar muito claro, né, ele usou a ABIN, essa estrutura, que é uma estrutura do governo, para proteger os filhos, porque a gente está falando muito de Flávio Bolsonaro, mas não é só Flávio Bolsonaro. A gente tem também aí o Carlos Bolsonaro e tem também o Renan. Então ficou muito claro que ele usou essa estrutura, uma estrutura paga por nós, em seu próprio benefício, como ele fez com todas as outras estruturas. Quantas vezes ele mudou também a chefia da Polícia Federal, né? Então, tentando se intrometer também, a gente vê hoje que a gente tem uma outra Polícia Federal no governo Lula, completamente diferente da Polícia Federal que a gente tinha à época de Bolsonaro. Agora, a gente precisa entender o que vai acontecer, né? Se realmente essas investigações vão, de fato, chegar em Bolsonaro e se ele vai ser punido, que acho que essa é a pergunta que a gente se faz, porque a questão do golpe de Estado, a gente entende que esse inquérito deve terminar ainda no final desse mês, no máximo no mês que vem, né? Mas a promessa é que a gente tenha isso
resolvido e concluído antes das eleições, porque também vai ter um impacto direto nas eleições municipais, né? Você acha que pode ter alguma denúncia, Juliano? Porque a Polícia Federal já entregou o inquérito das joias e o inquérito da vacina foi e o procurador mandou voltar para investigar um pouco mais, né? Então, mas esses dois casos estão já praticamente concluídos. A Procuradoria pode esperar chegar também o caso do golpe de Estado para fazer uma única denúncia? Porque o procurador tem que oferecer a denúncia. Você entende que ele vai oferecer a denúncia fatiada, assim, para cada caso, ou uma denúncia só contra o Bolsonaro? Na verdade, Rodrigo, primeiro que eu acho assim, o Judiciário, seja o Ministério Público, seja os julgadores, né, o Ministério Público é quem faz a denúncia, né? Primeiro que tem que seguir o rito natural. Eu acho que eles não podem estar pautados pelas eleições. Nós vimos recentemente no Brasil juiz, procurador combinando de fazer denúncia, de vazar informação para a imprensa. Aconteceu na eleição de 2018, né? Quer dizer, o conluio da Lava Jato também tinha finalidades eleitorais. Então, primeira coisa, eu espero que o Ministério Público, o Judiciário, esqueçam que tem eleição no Brasil esse ano e deem o rito correto para os processos. Aquilo que precisar ser investigado para depois da eleição, que se investigue para depois da eleição. Aquilo que estiver pronto, que se apresente antes da eleição. Ou seja, que não haja cálculo político, como tantas vezes nós vimos no Brasil recentemente. Isso eu falo mesmo para o campo da esquerda, que seria beneficiado, vamos dizer assim, por uma antecipação, talvez, de uma denúncia mais pesada, uma denúncia que seja feita às vésperas das eleições. Mas veja, nem nós podemos naturalizar isso, porque hoje pode ser contra o Bolsonaro e amanhã pode ser contra a gente. Então eu acho que o Judiciário tem que trabalhar de forma mais independente, cumprindo os seus ritos. Agora, me parece que, de fato, vai haver diferentes processos, porque, de fato, envolve diferentes personagens, diferentes instituições, diferentes fluxos, né? Então, no caso, por exemplo, das joias, aparentemente a ABIN não estava diretamente envolvida, no caso, a não ser quando se tratou de tentar liberar aqui as joias na Receita, pode ter havido alguma influência. No caso, especificamente, do cartão de vacina, são outros órgãos que estão envolvidos. Então, eu acho que a tendência é que se apresentem denúncias em separado, cada uma com seu grau de maturação, né? Denúncias que vão estar mais prontas vão ser apresentadas. Agora, me preocupa um pouco, Rodrigo, Vivi, nossos espectadores do ICL, uma certa demora, né? E essa demora vai esfriando, vai criando uma naturalização, afinal isso já é coisa do passado, ele já está inelegível, já começa a ter uma conversa de um pacto para que, bom, já está inelegível, então não precisa prender, porque prender é muito traumático para o país prender um ex-presidente, e obviamente que é muito traumático, mas se o ex-presidente cometeu crime, você vai fazer o quê? Vai rasgar a Constituição, vai rasgar o Código Civil, vai rasgar o Código Penal. Então, de fato, aí me parece que tem uma demora, e essa demora pode ir criando um ambiente, porque é isso sim, o Judiciário não está isento de se posicionar a partir do ambiente político. Se o ambiente político tiver muito low profile, sem grande polarização e tal, a chance disso ir sendo empurrado para frente é grande, e eu acho que isso é muito ruim. Me preocupa muito esse empurrar para frente / anistia. Eu sempre fico com isso aqui no radar. É isso que me deixa preocupado com esse vai com a barriga. Mas deixa eu trazer mais uma peça nesse quebra-cabeça da ABIN para a gente discutir, até porque também é uma apuração exclusiva do iclnoticias.com.br, da Carla Gamba e do Igor Mello, da coluna da Juliana Dalpiva. Eles revelaram que um servidor do IBAMA, que é o Hugo Leonardo Mota Ferreira, que depois, no início de 2021, contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na investigação que apurava tráfico de madeira, foi monitorado também pela ABIN de Bolsonaro. Isso chama bastante atenção. O depoimento de Hugo foi uma das provas utilizadas para desencadear aquela operação Aquanduba, que tinha Salles entre os alvos. Um mês após a operação, Ricardo Salles foi exonerado. Então, quer dizer, que o depoimento desse servidor do IBAMA foi a peça principal para afastar, para colocar o Ricardo Salles, né, nesse cenário dessa investigação de tráfico de madeira, exatamente. E aí, de repente, por que esse servidor foi investigado pela ABIN paralela? E essa é uma apuração, lembrando aí, do noticias.com.br. Primeiro, parabenizar o ICL, né, Vivi? Porque tem gente que ainda acha que o jornalismo que se faz na internet não é aquele jornalismo da televisão ou dos jornalões impressos. O ICL está aí para mostrar que faz um jornalismo de excelente qualidade, inclusive trazendo informações super relevantes. Mais um aparelhamento, e dessa vez
com finalidades claramente políticas, né, para tentar, de alguma forma, ou intimidar ou encontrar alguma coisa que pudesse tirar a credibilidade das denúncias que eram feitas por esse servidor. O Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, os órgãos ambientais se tornaram uma ponta de lança do projeto bolsonarista para desmontar as leis ambientais no Brasil, legalizar o garimpo em terras indígenas, facilitar a expansão da fronteira agrícola. A gente esquece um pouco isso, porque, claro, nós somos muito urbanos, a maioria de nós vive nas cidades e parece que é algo muito distante da gente. Mas a forma como o Bolsonaro tentou estabelecer nessa área uma dinâmica de destruição do país, porque, veja, o país é a nossa vida na cidade, são os nossos direitos, mas também são as nossas riquezas. Liberar a exploração de minério de qualquer jeito, das nossas pedras preciosas, dos minérios preciosos, permitir que as terras indígenas, que são um reservatório de proteção ambiental e de formas de vida tradicionais, fossem acossados pela mineração. Quer dizer, tem um ministro que é réu por tráfico de madeira. Olha, a gente já viu muita coisa nesse país, né? Outro dia eu estava tentando ser prefeito de São Paulo. Tentando ser prefeito. Não, só para lembrar, enquanto o Juliano falava e a Vivi, passavam as imagens, está aí, ó, do sujeito, do deputado federal Ricardo Salles. Ele é o tal que na reunião que vazou dizia, vamos passar a boiada. Passar a boiada era o quê? Era isso tudo que o Juliano estava explicando aqui. Tirar a fiscalização das terras indígenas, liberar garimpo, diminuir as regras ambientais, diminuir a fiscalização ambiental. Esse é o homem do passar a boiada. Foi fotografar, tem uma fotografia dele do lado da madeira. Tem fotografia, acho que nós temos aqui, a nossa produção tinha separado. Então, o Ricardo Salles foi investigado nesse caso, e só para a gente retomar, o que mostra, portanto, a reportagem do iclnoticias.com.br é, olha aí, ó, o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, algumas pessoas diziam era o desministro. Essa foto é muito ilustrativa. Olha isso, gente. Né? Olha o sorriso do cara com a madeira derrubada. É um negócio impressionante. É o antiministro do Meio Ambiente, o ministro do passar a boiada, do derrubar a mata, do queimar a floresta. Esse é o ministro Ricardo Salles. O funcionário do IBAMA que fez a investigação, né, foi, por sua vez, investigado pela ABIN. Então, é o uso da ABIN para esses meios, com esses objetivos. Ele era um quadro central do bolsonarismo. Hoje dizem que está até meio brigado, né? O Juliano talvez conheça melhor os bastidores, porque ele queria ser candidato a prefeito e a família Bolsonaro falou, não, agora não é sua vez, nós temos outros acordos. A prioridade deles é sempre a família. Mas nesse momento ele era um quadro central porque estava nesse discurso de tem lei ambiental demais, precisamos liberar para os garimpeiros, base do bolsonarismo no interior do Brasil é garimpo. E o Juliano falava, nós somos a vida urbana, a vida das cidades. Eu acabo de voltar de férias na Chapada dos Veadeiros, o patrimônio do Brasil, no Brasil Central. Assim, é algo inacreditável. O bioma mais atacado o Cerrado, né? Exatamente, o Cerrado, o bioma mais atacado nesses anos de governo Bolsonaro e que segue com muita dificuldade, porque é muito difícil para o governo sozinho, quer dizer, sem cooperação de prefeitos, governadores, autoridades locais, fazer o combate ao desmatamento, às queimadas, que é o que está acontecendo no Cerrado. Sim. E é isso, é uma grande aliança do bolsonarismo com um setor econômico, porque é disso que se trata, nós estamos falando aqui de gente poderosa nesse país, que elege governador, que tem muito dinheiro e que vai tentando interditar o programa de mudanças que foi eleito pelo povo brasileiro em 2022, que incluía a restituição dos direitos da natureza, dos direitos ambientais, né? Uma coisa... A retomada de FUNAI, IBAMA, Instituto Chico Mendes. E olha como era perverso, a gente esquece. Mas a frase do passar a boiada é, vamos aproveitar que tem pandemia, presidente, enquanto está todo mundo preocupado aí com pandemia, vamos passar a boiada e acabar com as regras ambientais, diminuir os regulamentos para facilitar a vida de quem quer avançar sobre o Cerrado, avançar sobre a Amazônia, avançar sobre os rios e fazer garimpo em área indígena, por exemplo. Então, é esse o caso aqui que a nossa equipe trouxe, né? Do servidor do IBAMA, eu vou repetir o nome mais uma vez, Vivi, Hugo Leonardo Mota Ferreira. Esse é a vítima, tá? Isso. Ele é vítima, porque ele foi vítima de arapongagem, de ABIN paralela, como mostra aqui a reportagem do ICL Notícias. Por quê? Porque investigou o que devia fazer, né? Um funcionário público que trabalhou, assim como o funcionário público na Receita Federal aqui em São Paulo, trabalhou. Opa, tá chegando joia aqui, tem autorização para entrar um negócio? Não, então não entra, porque não pode, tem a regra aqui. Então, funcionário público que cumpre a sua função. E é por isso que o Paulo Guedes era a favor de acabar com a estabilidade do serviço público, porque o serviço público é uma barreira a esse tipo de coisa. A postura, o vídeo que mostra o servidor da Receita Federal dizendo para o militar que vai lá tentar liberar as joias, não posso liberar. Ministro, Bento Albuquerque. Não posso liberar.
É realmente um negócio assim de dar orgulho, do serviço público brasileiro. E agora vale um comentário, Vivi, sobre o tema da ABIN também, mais 10 segundos, porque a gente às vezes não conhece muito essas estruturas do Estado. A ABIN é um órgão altamente sensível, porque parte da segurança nacional depende de um trabalho bem feito de inteligência. Porque, veja, da inteligência depende se tem uma potência estrangeira fazendo biopirataria e levando para fora do país conhecimentos, tecnologias que são produzidas aqui. Da inteligência depende a fiscalização para que conhecimentos sensíveis e fundamentais ao desenvolvimento do país fiquem no Brasil e não sejam levados para fora. Que segredos de Estado, os Estados têm segredos. E o segredo não é botar 100 anos de sigilo sobre o ministro de Minas e Energia, como acabou de ser feito, um erro do nosso governo, que acabou de botar 100 anos de sigilo nas operações, aí, nas relações econômicas do Alexandre Silveira. Mas não é para isso que serve o sigilo. O sigilo serve para proteger o Estado, proteger o seu projeto de desenvolvimento, proteger suas potencialidades econômicas, sociais. E a ABIN deveria servir para isso, né? Para proteger esses elementos sensíveis do projeto de um país, de um governo, né? E aparelhar a ABIN enfraquece isso. Basicamente, deixa o Brasil, deixa o país imune às ameaças representadas por agentes estrangeiros que competem com o Brasil em temas importantes da agenda internacional. Falando da ABIN, a gente tem a gente preparou uma arte, né, a nossa produção, porque a gente tem todos os tentáculos, né, todas as peças do quebra-cabeça para a gente entender, então, o quanto que a ABIN se meteu, influenciou e interferiu. Aí tem ligações com vários escândalos, né, da família Bolsonaro. Então, a gente tem aí no telão para vocês, vou fazer ao contrário, tá? Vou começar do favorecimento da família Bolsonaro, isso a gente já falou um pouquinho, envolvendo investigação, né, e monitoramento de familiares de Bolsonaro e de pessoas também, enfim, que de alguma maneira poderiam interferir nos interesses da família Bolsonaro. Se vocês quiserem interferir em algum momento enquanto eu falo para completar as informações, fiquem à vontade. Aí vindo aqui, a gente tem os ataques ao STF, né? A gente está falando de dossiê falsos, de fake news. Logo abaixo a gente tem CPI da Covid, desinformação sobre o senador Alessandro Vieira. Vamos lembrar que na época, né, o Alessandro Vieira, o senador, tentava trazer o Carlos Bolsonaro para depor na CPI da Covid em 2021. E aí esse foi um dos motivos também que gerou toda aquela confusão, né? E aí ele foi atacado. A gente tem a minuta do golpe. Vamos lembrar também que os envolvidos tinham conhecimento das ilegalidades. Espionagem legal, aí é o que a gente vem mostrando e falando para vocês. A gente está falando dessa espionagem contra ministros, parlamentares, auditores fiscais, jornalistas, tem empresários também. E, finalmente, o monitoramento do caso Marielle, né? Por que a ABIN paralela monitorou o caso Marielle e o caso da facada de Bolsonaro também, né, em 2018. É importante a gente lembrar. E você falou do Alessandro Vieira, um senador que é de centro-direita, um senador que não é de esquerda. Então, chegou uma hora que eles criaram realmente tantos tentáculos, né, e aí a tentação é grande. Quando você faz um aparelho desse e começa a ver, dá para fazer. Vou fazer contra um, contra o outro. Começaram a fazer, inclusive, contra deputados da base bolsonarista, né? A gente sabe, Joyce Hasselmann e outros, que tinham alguma divergência com os filhos do Bolsonaro. E foram vítimas do gabinete do ódio. Do gabinete do ódio também. Que o gabinete do ódio, também a Polícia Federal já comprovou, né? Quem era o chefe, o mentor, quem cuidava do gabinete do ódio era justamente o Carluxo, né? O Carlos Bolsonaro, ali no mesmo andar onde despachava o presidente. E que teve um papel, Vivi, importante para o que veio acontecer depois. Eu gosto de lembrar sempre essa história. Até que o gabinete do ódio se voltasse contra o STF, porque o STF abriu a investigação contra o Flávio Bolsonaro, já como senador, decidiu que, portanto, a condução da investigação das rachadinhas tinha que ser feita em Brasília e não no Rio de Janeiro, foi aí que o gabinete do ódio se voltou contra o STF. E só a partir de então, o STF, que nós, evidentemente, temos que reconhecer o papel que teve na defesa da democracia, de eleições transparentes, no enfrentamento que fez aos questionamentos do Bolsonaro às urnas eletrônicas, mas só depois que o gabinete do ódio se voltou contra o STF, que aquelas manifestações foram convocadas em frente ao STF, é que houve uma reação, né, finalmente, do STF para aquilo que estava acontecendo. Verdade. Porque crimes já estavam ocorrendo antes, só que não tinha o STF como vítimas. Né? Os ataques eram feitos contra o PSOL, contra o PT, contra o Lula, contra o Boulos. Eu lembro, eu era presidente do PSOL e peticionei o ministro Celso de Mello porque a Joyce Hasselmann tinha difundido uma fake news associando o PSOL à pedofilia, Rodrigo. Que coisa mais grave do que isso?
Um negócio tão nojento, tão abjeto. Eu, pai de uma menina, na época de 10 anos de idade, alguém acusar o pessoal de estimular a pedofilia. A gente entrou com uma ação contra a Joyce Hasselmann e o Celso de Mello deu uma canetada dizendo que ela estava protegida pela imunidade parlamentar. Então o STF também deixou correr solto por muito tempo. Até que virou vítima. Até que virou vítima. E aí, quando virou vítima, felizmente, houve uma reação e essa reação acabou se alastrando para outros setores. Então, assim, são muitos os tentáculos da ABIN paralela. Eu vejo até gente falando, não é a ABIN paralela, é a ABIN de verdade. Ela era usada de forma paralela, mas era a ABIN, um órgão do Estado brasileiro que foi usado para interesses. A ABIN de Bolsonaro, né? A ABIN do Bolsonaro, que aliás, a gente está aí, ó. Olha, dá até medo aqui, ó. O que ele está fazendo aqui, quem está nos acompanhando? Parece que o Bolsonaro está debaixo da mesa. Sai, Bolsonaro. Sai daqui, Bolsonaro. Sai daqui, para de espionar. O Bolsonaro está querendo olhar o que está aqui no computador. Sai para lá. Está olhando para mim ainda, esse filho é bom. Deixa para lá. Vamos lá. Olha só, vamos trazer esse debate também para a gente falar um pouco das disputas, né, municipais que a gente tem esse ano. Ramagem na mira da Polícia Federal, mas hoje no PL do Rio de Janeiro oficializou a candidatura à Prefeitura do Rio. Na semana passada, ele esteve ao lado de Bolsonaro em 2 eventos já durante a campanha. Estavam lá também Carlos Bolsonaro e o deputado federal General Pazuello. Queria te ouvir um pouco falando sobre isso, porque de alguma maneira, né, também nas eleições municipais, a gente vai ver a reprodução da polarização que a gente tem no país, mas a gente está falando de Ramagem no centro dessa questão da ABIN, gravando o Bolsonaro, parece o mundo invertido, né? Porque apesar disso, na mesma semana em que a gente tem anunciado na mídia esse escândalo, os dois se encontram, né? O Bolsonaro não teve no lançamento da campanha, mas teve em outros 2 eventos com ele, e o que a gente vê é que os dois estão... Bolsonaro não estava no lançamento da... No lançamento não, mas eles estiveram juntos em 2 eventos na semana passada, bem na semana em que estourou esse escândalo. Muito impressionante, né, pra gente que leva a sério elementos como lealdade, né, o sujeito gravou o Bolsonaro, afinal de contas, né, Rodrigo, Vivi, mas eu outro dia comentei isso numa outra entrevista que eu concedi, eu chamo isso de efeito Mauro Cid, porque sabe o que pode representar uma ruptura do Ramagem com o Bolsonaro e uma possível prisão do Ramagem, que não é simples, porque ele é deputado federal, Mauro Cid é um servidor militar, mais fácil de ser preso, mas sabe-se lá que segredos que o Ramagem tem contra o Bolsonaro. Então, eu imagino que o Bolsonaro deve estar pé da vida com a gravação que foi feita contra ele. Evidentemente, foi uma quebra de confiança e a imprensa chegou a cobrir fartamente, né, de que haveria um tremendo mal-estar na família Bolsonaro com o que o Ramagem fez, que o Bolsonaro teria, num primeiro momento, exigido a substituição do Ramagem pelo Pazuello como candidato do PL no Rio de Janeiro, mas aí vem o efeito Mauro Cid. Quer dizer, que Mauro Cid aqui, para quem não lembra, né, o ajudante de ordens do Bolsonaro que fez delação premiada, gente. E que está sustentando hoje todo o inquérito das joias com essas informações que cedeu à Polícia Federal, embora tenha voltado atrás em algumas informações. Então, me parece que nesse caso o efeito Mauro Cid funcionou, a família Bolsonaro recuou, mantiveram Ramagem como candidato, o que vai ser uma coisa completamente esdrúxula, né? Você imagina que o Rio de Janeiro, que já tem convivido com tragédias eleitorais uma atrás da outra, né? Tendo candidatos como Witzel, como Cláudio Castro, Crivella, essa confusão permanente que se tornou a política do Rio de Janeiro, vai ter agora como candidato do Bolsonaro um sujeito que pode ser preso a qualquer momento, que tem contra si gravações, denúncias, quer dizer, é um negócio realmente que beira o absurdo, mas a família Bolsonaro enfiou a viola no saco, Rodrigo, como se diz, porque sabe que uma briga com Ramagem agora pode custar caro. Até uma pergunta que eu ia te fazer, né? A gente vem destacando isso já faz algumas semanas aqui, muita gente se apavora, assim, porque o Bolsonaro vai para a rua, põe gente na rua e tal. Ele tem força, a gente sabe que tem, as pesquisas mesmo mostram e tal. Mas quando a gente olha o cenário das eleições, Rio de Janeiro é a terra onde surgiu o bolsonarismo. O Eduardo Paes tem quase 50% nas pesquisas, o Ramagem está em segundo e o candidato do PSOL está ali empatado, né? Em algumas pesquisas até está na frente nas pesquisas. O Bolsonaro hoje é um ativo nas eleições municipais, pelo que você conhece, pelo que você acompanha, ele ajuda aqui em São Paulo, né? Isso, boa. Traz um exemplo de São Paulo. Boa, esse é um bom exemplo. Então a gente tem o Rio de Janeiro, o candidato dele está frágil, o Ramagem. São Paulo, Ricardo Nunes tentou fugir do bolsonarismo, depois se aproximou. Como é que fica? O bolsonarismo ajuda ou atrapalha na hora da eleição municipal? Um pouco de cada, Rodrigo, porque veja só, tem candidato que é de direita, mas que não é bolsonarista e que precisa dos 15% de votos que o bolsonarismo tem. Hoje, em qualquer lugar do Brasil, o bolsonarismo tem pelo menos 15%. Tem aquele chamado bolsonarismo duro.
Né? E o candidato de direita que quer tentar disputar a eleição, 15% é voto pra caramba. O cara quer o apoio do Bolsonaro. Para ir para o segundo turno, para ir para o segundo turno, por exemplo. Mas nem sempre quer ter o Bolsonaro no palanque, porque em alguns lugares a rejeição do Bolsonaro é muito grande. Não é tão grande, por exemplo, nos estados do Centro-Oeste. O bolsonarismo é muito forte, né? Eu não sei qual é a situação exatamente em Campo Grande, Cuiabá, mesmo em Rio Branco, estados da região norte, onde o bolsonarismo segue muito forte. Não sei qual é a situação hoje. Talvez nesses estados possa ser que convenha ter o Bolsonaro no palanque. O que eu posso garantir é que tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, Bolsonaro é uma âncora, puxa para baixo os candidatos que ele apoia. Isso é informação que você tem. Isso é informação, não é opinião. Né? As informações, pesquisas estão rolando, tem muita informação sendo analisada por gente do mundo da publicidade, das pesquisas. Então, o caso de São Paulo, para mim, é muito ilustrativo. O Ricardo Nunes é um bolsonarista, defende escola sem partido, defende considera que as mulheres estão em posição inferior na sociedade. Todos esse preconceito horroroso que o Bolsonaro expressa, o Ricardo Nunes também expressa, mas esconde, né, debaixo do tapete, não coloca o Bolsonaro no palco. Se perguntado, defende o Bolsonaro, mas não toma a iniciativa de se associar ao Bolsonaro. Você acha que ele não vai levar o Bolsonaro assim para frente do palanque na Se ele puder evitar, vai evitar. Mas não colocou o vice que o Bolsonaro queria, até um coronel aí? Fez isso porque precisava fazer, porque o Bolsonaro cobrou um gesto de compromisso político com o seu bloco, o seu partido, né? Como eu disse, o bolsonarismo tem força na cidade de São Paulo, né? E agora com a entrada do Pablo Marçal, dá uma bagunçada no cenário, porque o Marçal, diferente do Nunes, não quer esconder o Bolsonaro. Marçal fica o dia inteiro falando, eu sou bolsonarista, o Nunes é um falso bolsonarista, né? Isso vai estressando um pouco as relações, obviamente, do campo bolsonarista, do eleitor bolsonarista comum, com o próprio Ricardo Nunes, que se depender dele não fala de Bolsonaro, esconde o Bolsonaro. Interessante essa leitura que ele traz, né, Vivian? Muito interessante. Olha só, eu tenho que me despedir de você a contragosto, porque eu vou te falar, olha só, Gabriel aqui, esse menino novo é legal, o Juliano. Obrigado, Gabriel. A Carla Marques fala o seguinte, obrigada, Juliano, por lembrar e defender o servidor público estável. O Paulo Guedes defendia acabar com a estabilidade porque comissionados ficavam mais sujeitos aos desmandos e rachadinhas, agradecendo aqui muito a sua participação. E eu ouvi dizer que ele estará mais conosco, no N2, no N1. Não vou contar, não sou de dar spoiler, então você vai ter que ficar ligado aqui na nossa programação para acompanhar mais o Juliano conosco. Beleza, obrigada, querido. Prazer. Obrigado, Vivi. Prazer, Rodrigo, obrigado, também. Juliano. E deixar um beijo. Você falou de São Leopoldo é a cidade da minha irmã, Denise, e que foi severamente afetado pelas chuvas. Eles também, felizmente, mas deixar um beijo pro pessoal de São Leopoldo que está nos acompanhando. Tem a gente de São Leopoldo aqui no chat. Sim, Tinha, né? Por isso. Maravilha, chat bombando. E olha só, gente, a gente se despede do Juliano, mas daqui a pouquinho a gente tem a Heloísa Vilela para a gente falar mais das eleições americanas, desse tabuleiro da Câmara chegando, o Biden realmente anunciando aí que vai desistir de disputar as eleições, esse cenário político como é que fica. Então, logo mais ela vem ao vivo aqui, a Heloísa Vilela, que vai ficar a semana inteira com a gente também, direto de Brasília, agora aqui em São Paulo, para participar dos nossos noticiários. Mas vamos girar a pauta aqui de novo? Eu queria só terminar a história, porque a gente falou de São Paulo. O programa é seu, meu amor. Você faz o que você quiser. Assim, não é assim. O que eu queria é... A gente falou do bolsonarismo, Rio, São Paulo. Eu achei importante a informação que o Juliano trouxe aqui, de que, segundo pesquisas que estão circulando no meio político, o Bolsonaro hoje é uma âncora nos estados do Sul, do Sudeste principalmente, do Nordeste, ou seja, ele atrapalha as campanhas. E nós tivemos ontem o lançamento oficial da campanha do Boulos, né? Em São Paulo, com a presença do Lula. E o presidente Lula falou no lançamento. Acho que era importante ouvir o Lula, porque a gente falou bastante do lado bolsonarista. Importante ouvir o Lula no lançamento oficial da campanha de Boulos com a Marta de vice. Né? O Boulos do PSOL e a Marta do PT como vice. Vamos ver? Vamos acompanhar. Querido companheiro Boulos, pode ficar certo. Estarei com você em todos os momentos. E eu quero que os teus adversários saibam que você é o meu candidato. Eu quero que os eleitores saibam que você é meu candidato. E nós temos que mostrar de quem os outros são candidatos. Nós temos que mostrar quem está com quem nesse país para a gente restabelecer definitivamente a verdade nesse país. Uma coisa eu estou certo, com a vitória do Boulos, a gente vai dizer que nunca mais a extrema-direita, os fascistas, os nazistas, os negacionistas, os mentirosos, os fake news vão voltar a
governar este país ou esta cidade. Querido companheiro. Você viu, Vivi, que a fala do Lula é: eu quero que vocês saibam que o Boulos é o meu candidato. É claro que ali ele estava falando para o público partidário, para o público de militantes, mas aí o Lula quer que esta fala chegue longe. Por quê? As pesquisas mostram que na capital paulista o Lula apoiar ajuda, o Bolsonaro apoiar mais atrapalha do que... É claro que tem 15, 20, 25% que são bolsonaristas, mas o Lula apoiar ajuda muito mais do que o Bolsonaro. E na periferia de São Paulo, muita gente não sabe que o Boulos é o candidato do Lula. A gente acha, mas é óbvio, todo mundo... Não é assim. O eleitor de renda um pouco mais baixa, que vai se interessar pela eleição mais próximo do momento do voto, ainda não sabe quem é o candidato do Lula. E... nos setores ali de renda um pouco mais baixa, o Ricardo Nunes está na frente. E é onde o Lula costuma ganhar. Quando você vai para a periferia de São Paulo, o PT, o Lula costumam ser muito bem votados. Então, o desafio do Lula, e a Marta pode ajudar nisso como vice, é puxar o Boulos nos bairros mais da periferia de São Paulo, onde se trava esse grande... É uma delas, né? Mas é uma disputa importante pelo peso que tem em São Paulo agora na eleição municipal. Vivi. Vamos ficar de olho, minha gente. E olha só, são 18 horas e 57 minutos, a gente gira a pauta, vamos voltar a falar do cenário político nos Estados Unidos, agora na nossa mesa redonda, Heloísa Vilela. Olá, você pensa que você vai se livrar de mim? Não é nenhum, eu saio no Natal, estou no Herido, aí vim para cá. Maravilha, que prazer te receber, querida. É tudo meu. Muito bom. Vamos falar desse cenário político americano que você conhece muito bem. A gente tem a Kamala Harris, que já começou hoje, né? A agenda dela de candidata à presidência. Parece que me trouxeram aqui no ponto uma ligação a cada 6 minutos, já tentando movimentar e garantir apoio do partido, né? Para realmente se concretizar como a candidata que vai enfrentar o Donald Trump. Em evento na Casa Branca hoje, ela elogiou Joe Biden e disse que o legado que ele deixa é incomparável. Vamos assistir, depois a gente ouve a Elo. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one term, he has already, yes, you may clap. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served 2 terms in office. And I first came to know President Biden through his son, Beau. We worked together as attorneys general in our states, and back then, Beau would often tell me stories about his dad. He would talk about the kind of father and the kind of man that Joe Biden is. The qualities that Beau revered in his father are the same qualities that I have seen every day in our president. His honesty, his integrity, his commitment to his faith and his family, his big heart, and his love, deep love of our country. Já já a gente vai trazer o número atualizado dos delegados que apoiam a candidatura dela, mas antes eu queria que a gente falasse um pouco do perfil dela. A gente tem até uma arte, mas acho que a Elo é melhor para falar um pouco desse perfil. Mas também queria chamar a atenção, Elo, que na imagem que a gente viu agora, desse depoimento dela de hoje de manhã, a gente viu em sua maioria atrás dela pessoas jovens. Tinha um menino, uma menina, pessoas muito jovens ali. Tá aí. Tá aí a imagem, chama bastante. É porque era uma situação de um grupo de atletas, um evento ligado esportivo, ao né? grupo. Agora, é importante você trazer essa coisa dos jovens, porque ela pode trazer uma energia, um estímulo, um entusiasmo do eleitorado jovem, do eleitorado feminino e do eleitorado negro, que pode, então, virar o jogo e dar vitória aos democratas. Eu estava vendo agora, muito engraçado, tem uma super famosa atração pop da Grã-Bretanha, que eu nunca ouvi falar, porque eu sou muito idosa já, chamada Charlie XCX. Vocês conhecem também? Não, né? Então não sou só eu. Mas ela... Vocês conhecem aí, chat? Conta pra gente, porque a gente aqui, ó... Ela fez um disco chamado Brat. Brat é aquela pessoa jovem irreverente, um pouquinho mais inconformada com as coisas, mais rebelde. E ela fez um CD chamado Brat. E ela disse, a Kamala Harris é uma Brat. Imediatamente o CD é um verde-limão. Imediatamente a campanha da Kamala Harris foi lá e botou uma tarja verde-limão. Não. Então, eles vão ser muito rápidos, eles têm essa energia jovem, eles vão ser muito rápidos nas mudanças dentro da campanha. E ela, claro, elogiou muito o Biden, e não é só ela não, viu, gente? A ala mais progressista do Partido Democrata
elogia muito o Biden na pauta dele trabalhista. Foi uma marca. Ele foi a piquetes de funcionários que estavam fazendo greve nos Estados Unidos. Então, ele teve uma diferença, sim, nessa área. Agora, a Kamala Harris já tem uma pauta muito específica, não só continuar nessa pauta do apoio aos trabalhadores, mas também a saúde, garantia para a saúde de todo mundo, claro, o direito ao aborto, a liberdade da mulher escolher. Ela vai falar disso com uma veemência que o Biden não consegue falar por suas convicções religiosas. Então, isso também é importante para garantir o voto das mulheres que foram para a rua em massa contra o Trump, né? E que protestaram muito quando ele finalmente conseguiu reverter o direito ao aborto, que tinha mais de 50 anos, com a mudança que ele fez na Suprema Corte, com 3 juízes conservadores. 2 informações, rapidinho. Um é a Charlie, descobri, tá? Aqui, ó, o pessoal já bombando. É a Charlie XCX. Isso. Tá? Olha só. Vai ser, olha, outra coisa interessante que a nossa produção trouxe aqui, Rodrigo, olha que legal isso. Dinheiro democrata. A campanha de Kamala arrecadou em 24 horas 81 milhões de dólares. 81 milhões. Um recorde. Um recorde, né? A gente tem o perfil, você quer trazer o perfil? Porque o Rodrigo quer comentar também, para a gente falar um pouco do perfil dela, e já passando a palavra para o Rodrigo. Vamos colocar no telão, então, a arte que a gente preparou, contando um pouquinho, então, quem é a Kamala Harris, para que a nossa audiência também entenda um pouco mais. Vamos lá, Elô. É a primeira mulher eleita vice-presidente dos Estados Unidos, 59 anos, mãe dela indiana, o pai jamaicano. Formada em Direito e Ciências Políticas, foi procuradora-geral do Estado da Califórnia, um cargo eletivo, foi eleita para esse cargo. Foi senadora também, ela também foi procuradora de São Francisco, da cidade de São Francisco e depois do estado da Califórnia. E 30% a vem como a melhor substituta de Biden. Ela ter sido procuradora, gente, é muito importante nessa campanha. Vai ser a disputa entre a ex-procuradora, durona no combate ao crime, com o condenado. Boa. Que o Trump foi condenado em 34 acusações, né, naquele processo em Nova York. Outros processos vêm por aí. Então, você já tem de cara um bom mote para essa campanha. É curioso porque geralmente os republicanos e o Trump linha dura, contra o crime, não sei o quê. Só que aqui inverte, né? Porque ele é um condenado e ela é uma procuradora que foi linha dura em muitos casos. Mas o que eu ia perguntar para você, Elô, para além desse perfil que você trouxe muito bem, essa capacidade de diálogo com os mais jovens e os temas que ela traz, o aborto, os direitos da mulher, etc, etc. Na prática, ela tem que ganhar naqueles 6 estados ali que são pêndulo, né? Que são os swing states. Porque Califórnia os democratas ganham sempre, Fácil. Nova York também. E o meio oeste ganham sempre os republicanos. A disputa, né, você conhece muito melhor, se dá em 5, 6 estados. De que maneira que ela pode fazer isso? Na eleição passada, a gente viu que o Biden ganhou na Geórgia, que tem um eleitorado afrodescendente importante. Ela talvez traga esse eleitorado de novo para votar com os democratas. Aqueles estados lá perto dos Grandes Lagos, que eram industrializados, deixaram de ser o cinturão da ferrugem, né? Isso. Também, ela pode trazer essa pauta de volta. O Biden tinha muito essa pauta de retomada dos empregos, da indústria, dos sindicatos e tal. De que maneira que ela pode ganhar nesses 6 estados que decidem a eleição, 6 ou 7? Eu acho que são 2 maneiras que ela pode ganhar nesses 6 estados. Uma é justamente trazendo de volta esse eleitorado, que parte dele está se mudando para o Trump, com esse discurso que ele faz que o imigrante está roubando o seu trabalho, o seu emprego. E uma parte do eleitorado, especialmente homens negros, têm sido convencidos por isso. Ela pode fazer diferença nessa área, tá? Agora, ela pode fazer diferença numa coisa que a gente pensa pouco aqui no Brasil a respeito dos Estados Unidos, que é convencer as pessoas a saírem de casa para votar. Sim. Né? O Obama foi eleito com uma participação popular na eleição muito maior do que a média normal. A média ali, uns 55% dos eleitores que podem votar comparecem. Se você consegue levar mais 5% ou mais 10% para as urnas, você garante uma vitória. Então, ela traz para a campanha algo que a campanha estava desesperada atrás: energia. Uma nova energia, essa mudança vai mexer com muita gente. Eu já ouvi gente jovem, claro, a gente ouve 3, 4, 5 pessoas, não quer dizer nada. Não é pesquisa, mas é Mas são pessoas que revelam um sentimento que está rolando. Então, muitas mulheres aliviadas que vão sair de casa para votar porque não iam, jovens também que estão aliviados, que vão sair de casa para votar, e eram pessoas, muita gente, a gente não imagina o impacto que esse apoio assim incondicional do Biden a Israel também pesou para desgastá-lo nessa campanha eleitoral, né? Ele não fez pressão para que Israel acabasse com o genocídio.
E a Kamala Harris, a coisa de uns 4 meses, já vem fazendo um discurso mais humanista, falando da necessidade do cessar-fogo imediato, que Israel tem que tomar um cuidado que nunca tomou para evitar a morte de civis inocentes. Então, na minha perspectiva da tensão, né, ali na região, não vai mudar muita coisa não, mas para o eleitorado dos Estados Unidos vai fazer diferença. As pessoas vão poder votar menos culpadas. Vão sair de casa mais aliviadas, que não têm o mesmo discurso, que tem agora um discurso que fala da morte dos civis, um absurdo, a quantidade. Então vai dar um alento, assim. Pode parecer pouco, mas para o resultado da eleição, uma eleição que se decide pode fazer bastante diferença, bastante. Aliás, antes da tentativa, né, de assassinato, da tentativa contra o Donald Trump, 4 dias antes, o Partido Democrata fez uma pesquisa supondo, né, simulando uma eleição entre o Donald Trump e ela já vencia por 3 pontos percentuais. Hoje, no Twitter, ela já assume, ela já tem o slogan dela, né, Let's win this, né, vamos vencer essa, né. O Biden também no Twitter dele já está assumindo a Kamala como a candidata, né, então ele fala a atualização dele, né, de Harris para presidente. E é importante a gente lembrar que 2/3 dos eleitores democratas já pediam essa substituição, não a substituição dela, mas já pediam a desistência dele, né? Então, você chamou muita atenção nas últimas 3 ou 4 participações no N1 que o relógio estava marcando ali o tempo e que tinha que ser rápido. Então, também aproveitar, como você chamou a atenção no início hoje do programa, né, Rodrigo, essa tentativa de virar a pauta, exatamente, né? Porque a pauta na semana passada era o atentado à orelha, tinha virado um símbolo, aqui a orelha direita, né? Tinha virado um símbolo do ridículo, Trump, né, aquele adesivo aqui na orelha, virou a pauta. Isso aí durou uma semana e já sumiu o atentado, né? O atentado sumiu do noticiário e eles capturaram a pauta com essa mudança. E agora eles vão ficar trabalhando para manter a campanha democrata como o centro do debate político. A novidade. A novidade. Então, eles vão ficar... Duvido, posso estar muito errada, mas duvido que eles anunciem rapidamente o candidato a vice, por exemplo. Eles vão cozinhar isso aí para depois, mais perto da convenção, trazer um nome, ou talvez até na convenção só, sabe? Mas eles vão ter que escolher com muito cuidado, porque aí entra essa história que a gente está falando, do cinturão da ferrugem. Eles precisam de alguém que ajude a Kamala Harris a ganhar nesses estados. Pensilvânia, Michigan e tal, não precisa nem a gente... Mas os estados pêndulo e onde houve muito desemprego. Então, ela vai martelar essa pauta da geração de empregos, da reindustrialização, do incentivo ao carro elétrico para gerar emprego, que o Trump já falou que vai tirar imediatamente, né? Ele disse que vai tirar. Então, a pauta ambiental ela vai manter e vai levar adiante. Ela pegou muito da pauta do Bernie Sanders, né? Ela abraçou muito da pauta do Bernie Sanders para presidente. Ela trouxe uma coisa mais progressista para o governo Biden. Elo, e como é que você imagina que vai ser a relação do Trump? Como é que ele vai lidar com uma mulher como adversária? Ele que a gente sabe o perfil dele, né? A risada. Como é que vai ser isso, né? Eu fico imaginando nos debates. Que delícia. Né? Ou o público dele, o público mais aquele extrema-direita, mais conservador, quer que ele bata e que fale de cima para baixo mesmo. Se ele errar o tom, ele pode perder um eleitor moderado. Como é que é isso nos Estados Unidos? Exatamente, é esse eleitor moderado que importa. É esse, porque os trumpistas são trumpistas, quem vai votar no Trump vai votar no Trump e não vai se convencer a mudar por causa da Kamala Harris. Imagina. Mas os moderados vão fazer toda a diferença. E se ele falar de uma maneira grosseira com ela, se ele perder as estribeiras, ele vai perder voto. Agora, eu estou achando que o Trump não vai debater com ela. Ele não tem nada para ganhar num debate com ela. O debate está marcado para o dia 10 de setembro. Eram 2 debates só esse ano. Já houve um com o Biden, então só teria mais um com o Trump, com a Kamala. E eu acho que ele já começou uma história de que eles vão questionar na justiça essa troca de candidato, se isso pode, se isso não pode. Ele vai chamá-la de candidata ilegítima para depois dizer... E aí eu estou indo mais adiante. Já começaram a chamar de ilegítima. Ilegítima baseado no quê? Porque não foi ela que foi escolhida nas convenções do Partido Democrata. Nas convenções não, nas primárias. Nas primárias. O
O que não quer dizer nada. Porque vai ter a convenção ainda. Ainda vai ter a convenção, então eles podem legitimá-la na convenção e nada. Mas eles vão criar essas histórias. E eu acho que isso vai dar a ele a desculpa para dizer ela é uma candidata ilegítima, portanto não debaterei com ela. Não debato. Anota aí essa minha aposta. Anota Pode aí. ser que não aconteça nada disso, mas eu acho que 22 de julho. ele não tem nada... Elobete, aposta. Elobete. Ele não tem nada para ganhar num debate com ela, porque ela é uma excelente debatedora, é uma promotora, né? Ela é excelente debatedora, ela é firme, ela foi firme com o Biden quando eles debateram, quando ela foi pré-candidata a presidente. Ela colocou o Biden numa situação super difícil, porque ela, sem ser agressiva, ela foi muito firme e lembrou que ele, quando era senador, foi contra aquela política de o busing, que eles chamam, né, de ônibus escolares levarem crianças negras, de áreas negras, para as escolas em áreas brancas, que era mais um passo da integração escolar racial, né? E ele foi contra. Ela falou, você impediu o ônibus que eu precisava para ir para a faculdade. Foi uma saia justa danada. E ele foi lá e a escolheu para vice. Você vê que ele quis abraçar, então, toda uma pauta que não fazia parte do histórico dele. É defensora dos direitos das mulheres, né, conhecida nessa luta, e é quase 20 anos mais nova do que o Trump, e ele bateu tanto no etarismo, né, contra o Biden, que também ela tem agora essa oportunidade de virar o jogo. Então, é muito natural ele tentar fugir desse debate, não vai querer apanhar, porque já caiu por terra a principal arma que ele tinha, né, de inclusive os memes e tudo mais, tirando o sarro do Biden, menosprezando, né, pegando na fragilidade, que é uma característica dele, e aí com ela, no que ele vai se pegar? Imigração. Imigração. É isso que eu falei aqui, né? Porque ele vai dizer, ela é filha de imigrante, ela vai ser a candidata que vai... Ficou na mão dela, né, essa responsabilidade. Vai ficar na mão dela, será que ela vai ser dura o suficiente com os imigrantes quando precisar? E ela foi escolhida pelo Biden para levar adiante a agenda migratória do governo dele. E o pessoal do Trump já chama ela de czar da imigração, já para colocar nela a pecha da pessoa que... deixa entrar todo mundo, que não é nada disso que o governo Biden faz, né? Quem deixou todo mundo entrar foi o Reagan, né? O Reagan é que legalizou 3 milhões de... Nunca mais se fez o que o Reagan fez, né? Porque falava dos imigrantes como uma força produtiva importante para a economia do país, que é o que realmente acontece. Mas o Trump, com seu estilo fascista, né? Escolheu o inimigo. E o inimigo é o imigrante. E ele vai dizer, foi ela que não fez nada para impedir essa invasão, como ele diz, de imigrantes nas nossas ruas e cidades, que vem aqui estuprar nossas mulheres. Ele fala assim, gente, é uma coisa horrível, horrível. Então, se não vai ter debate, eu vi já o Trump dizendo, debate eu só aceito se for na Fox News. Que é a TV da direita nos Estados Unidos, né? Só aceita debate se for, não sei, esse segundo debate, se estava previsto na Fox, acho que não, né? Acho que estava previsto numa outra televisão. Mas eu fico lembrando aqui, no começo do programa, eu lembrei, e olha que o Aécio Neves não dá para comparar, com todas as críticas que a gente tem ao Aécio, não é um Trump, longe disso. Mas num debate com a Dilma, ele uma hora levantou a mão e fez assim. E isso depois gerou nas redes sociais, assim, é um homem... querendo calar, assim, fica feio, né? Fica muito... É feio em geral, mas ainda mais com uma mulher. Então, a maneira como... E o Trump não sabe se comportar, não vai ter essa sutileza nem com ninguém. Com mulher. Não, péssimo com todo mundo. Então, isso pode, assim, ser muito ruim para ele, né? Com o eleitor moderado. Então, essa aposta da Elô de que ele não vai, simplesmente não vai ao debate. Tá marcado aqui, ó, dia 22 de julho, 19h13, tá? O debate é dia 10 de setembro, vamos ver o que acontece até lá, mas eu acho que ele vai fugir. Vamos e se ele aguardar. fugir, ela vai usar para chamá-lo de fujão. Porém, seria uma grande oportunidade para ela se apresentar ao país todo de uma vez só. E ele, ao não ir, ele pode negar a ela essa possibilidade. É isso. Não dá o palco para ela espaço. se apresentar, né? Ele não é bobo nem nada. Não. Eu queria aproveitar que você trouxe Gaza aqui para o foco da nossa discussão também, para lembrar a nossa audiência que é uma das principais expectativas de parte do eleitorado americano em relação à Câmara, diz respeito ao posicionamento dos Estados Unidos, à guerra na faixa de Gaza, o posicionamento dela, principalmente. Em março, durante o discurso em Selma, no Alabama, ela pediu cessar-fogo imediato. E a gente tem aqui um vídeo, eu vou pedir para a gente colocar agora um vídeo em que lembra esse depoimento. Vamos acompanhar. The immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire. For at least the next 6 weeks, which is what is currently on the table. And just a few days ago, we saw hungry,
desperate people approach aid trucks, simply trying to secure food for their families after weeks of nearly no aid reaching northern Gaza. And they were met with gunfire and chaos. Our hearts break for the victims of that horrific tragedy. É essa mudança de discurso que eu estou falando. A gente nunca viu o Biden falar com essa emoção, com esse sentimento pelas vítimas, pelas famílias palestinas que estão sofrendo, que tentam pegar comida e são assassinadas e etc. Então, esse discurso ela está fazendo e vai trazer para a campanha algo que até agora a gente não tinha visto nos Estados Unidos e vai atender a uma demanda que a gente viu o verão estadunidense inteiro nos campos universitários, com os estudantes ocupando e lutando por uma mudança da posição. Não estou dizendo que a posição dos Estados Unidos será diferente, a posição será mais ou menos a mesma. Está dizendo da eleição, do resultado da eleitoral. Mas o discurso vai ser mais humanista, vai ser mais voltado à necessidade de atender aquela população, de ter os dois estados. E quem chegou nos Estados Unidos hoje foi o Benjamin Netanyahu. Desembarcou lá em Washington, hoje vai se encontrar com Biden amanhã ao meio-dia. Vamos ver se ela vai participar também desse encontro ou se não vai. E na quarta-feira ele vai fazer um discurso no Congresso. Ele será o 4º discurso que o Netanyahu faz no Congresso dos Estados Unidos. Nenhum outro líder mundial teve tantas oportunidades. O Churchill falou 3 vezes no Congresso dos Estados Unidos. Ele já vai para a 4ª vez. Né? Aliás, Vivian, não, desculpa, você ia... Não, eu já sei, você quer chamar o Lula? Eu ia chamar o Lula Rodrigo, já estou lendo seu pensamento, meu amor. É o seguinte, é que o presidente... Que condenou o genocídio mais de uma vez, coisa que o Biden nunca fez. Né? Exatamente. Aliás, foi o primeiro a fazer isso, né? Foi um dos primeiros a fazer. Mas olha só, gente, o presidente Lula disse que o Brasil vai manter uma boa relação com os Estados Unidos, independente de quem for eleito. E a gente tem essa fala. Vamos dar uma olhada, então, no que disse o presidente. A candidatura do Biden, eu disse no início, quando se começou a discutir se ele ia sair ou não, que dependia dele. Somente ele pode entender se ele tem condições ou não tem condições. Então, seja um candidato democrata, seja o Biden, seja o Trump, a nossa relação vai ter uma relação civilizada de 2 países importantes que tem uma relação diplomática, sabe, de séculos e que a gente quer manter. E que temos parcerias estratégicas importantes com os Estados Unidos e nós queremos manter. Elô, além de ouvir o Lula, como a Vivian trouxe aí para a gente, sobre a troca de candidato, e o Lula se sai, né, de maneira muito moderada, assim, não faz nenhuma declaração de apoio para nenhum dos dois partidos. Pode, Acho né? que nem poderia, né? Seria muito complicado. Agora, você acha que essa pauta vai aparecer lá na frente para o Lula, né, trazendo aqui para o Brasil, né? Quando o Biden ficou nessa, tira o Biden, troca o Biden está confuso. Alguns lugares aqui no Brasil, até alguns sites de notícias, começaram a trazer essa pauta. Ah, o Lula também. Será que vai ter a idade? Muito diferente o Lula do Biden, né? A vitalidade, etc, etc, né? Mas pode ser que coloquem isso lá para frente para o Lula também, né? Essa pedra, ainda mais que no caso dos Estados Unidos se consolidou e aconteceu mesmo, né? Então, é uma pauta que certamente a gente tem que ficar atento aqui, porque pode reaparecer aqui no Brasil também. Eu acho que só se o Lula cometer uma gafe absurda, trocar o nome de alguém muito próximo, Ou né? várias vezes. Chamar Porque o... trocar o nome até eu troco, viu? Desculpa. E eu, Não, então? mas você apresentar o Zelensky como Putin... Aí é um pouco complicado. Acho que é um pouco complicado. E mais do que isso, o Biden não conseguiu completar pensamentos, não conseguiu completar frases. A vitalidade do Lula comparada com a do Biden não tem condição, né? Então, acho que não é uma falsa equivalência absurda, a não ser que haja uma mudança de... Que hoje não está aí para colocar para a gente. Hoje não está posta, né? Então, não acho que esse debate não deve existir. E não é uma coisa recente, né, com o Biden de agora, já tem um tempo. A outra eleição já se falava muito a boca miúda que ele estava com problemas cognitivos, que não deveria ser o candidato. Isso já vinha da primeira eleição. Mas daí nos debates ele saiu até que bem, né? Saiu razoavelmente bem, né? Saiu razoavelmente bem. E conseguiu ganhar do Trump, que acabou mudando bastante. Então, você falou do Bernie Sanders, que a Kamala Harris trouxe
pauta do Bernie Sanders, da esquerda do Partido Democrata, ele já se pronunciou também aqui, né? Acho que nós temos aqui o post do Bernie Sanders, uma das principais lideranças lá da esquerda nos Estados Unidos. Joe Biden serviu, é claro, está traduzido aqui pela nossa equipe. Joe Biden serviu o nosso país com honra e dignidade como o primeiro presidente a fazer piquetes com os trabalhadores em greve. Ele foi o presidente mais pró-classe trabalhadora da história americana moderna. Obrigado, senhor presidente, por tudo que fez. Aí O Bernie Sanders, ele sempre fala que o Biden foi o melhor presidente para a classe trabalhadora desde o FDR. FDR que fez todo o sistema de seguridade... que fez todo o sistema de seguridade social, né, que criou todas as coisas no momento em que, claro, a gente tinha um comunismo forte na União Soviética, a democracia capitalista precisava dar uma resposta, mas tudo bem, mas ele fez. E desde então você tem foi sendo desmontado tentativa de desmontar esse sistema todo. E o Biden veio com um discurso muito sindicatos, muito pró-classe trabalhadora, ele sempre se diz um egresso da classe trabalhadora, né? E o Sanders sempre reconheceu isso. Então, esse é um dos trunfos. Agora, a necessidade da Kamala Harris é trazer esse eleitor que você falou, migrando em parte para o Trump por causa da história da inflação e do desemprego. Da desindustrialização em vários estados, lá, principalmente na região dos lagos, né, no cinturão da ferrugem. Isso aí, temos mais alguns minutos, queria trazer aqui algumas atualizações sobre o atentado contra Trump e falha de segurança. A diretora do Serviço Secreto nos Estados Unidos, a Kimberly Shatton, não sei se é assim que pronuncia, vamos deixar assim, né, Elô? Admitiu que o atentado, se a Elô não falou nada, é isso mesmo, mas ela admitiu, a Kimberly, que o atentado contra Donald Trump foi a falha operacional mais significativa em décadas. Ela prestou esclarecimento a congressistas hoje e reconheceu a falha colossal, abrindo aspas aí, enquanto era questionada pela deputada republicana Nancy Mace. Vamos assistir ao vídeo que a gente tem aí na mão para vocês. Most of my questions are going to demand a yes or no answer. Do you understand? I do. Okay, my first question. Both sides of the aisle today have asked for your resignation. Would you like to use my 5 minutes to draft your resignation letter, yes or no? No, thank you. Was this a colossal failure? It was a failure. Yes or no? Was it a colossal failure is the question, yes or no? I have admitted this is a terrible... This is a yes or no series of questions. Was this a colossal failure, yes or no? Yes. Was this tragedy preventable, yes or no? Yes. Jogou na retranca ali, né? Teve que responder e falou sim, né? Sim. Foi uma falha colossal. E é realmente um espanto que ela não tenha sido demitida. Ela deveria ter sido afastada, porque a responsabilidade final é dela. Alguém tem que ser responsabilizado pela falha absurda que foi esse atentado. A gente viu as imagens, o rapaz ali, 150 metros do presidente, em cima de um prédio que, tradicionalmente, teria que ser todo vasculhado, um dia antes, depois que ele foi vasculhado, eles chamam de tá estéril. Não provoca. Ninguém se aproxima. Não traz mais. Aí você não deixa ninguém se aproximar. Você cerca ele de segurança. Não teve nada disso. Foi uma falha absurda o que aconteceu. Ele podia ter sido morto. Facilmente poderia ter sido morto. Se fosse alguém que atirasse um pouco melhor, ele teria morrido nesse atentado. Então, assim, é um absurdo o que aconteceu em matéria de segurança e a gente fica achando que eles são super bambambam. Não são. Não são mesmo, assim. Erram muito. O rapaz não era um bom atirador e calhou dele virar para o lado para olhar uma estatística. Ele comenta isso, foi exatamente no momento que ele virou para o lado, né? Esse tiro não foi um tiro fatal. Agora, Elô, você falou que ela poderia ter sido demitida, né? Essa que fala é a chefe do Serviço Secreto, né? Que estava prestando depoimento no Congresso dos Estados Unidos. Eu vi também os trumpistas fazendo uma frase assim, bom, se o Biden não tem condição de ser candidato, também não tem condição de ser presidente, deveria se demitir. Né? Isso não vai acontecer, né? Ele vai tentar levar até o fim Ele vai levar até o fim. Ele vai levar até o fim o mandato. Vai. E aí fica essa duplicidade. Ele como um presidente já que não tem tanto peso e a Kamala Harris com uma expectativa de poder para o futuro. Não tem tanto peso, mas
tem responsabilidade de conversar com Netanyahu, etc, etc. Ainda tem um peso internacional importante. Tem, mas não tem a menor dificuldade para ele cumprir o restante do mandato. E é um mandato, esses meses, né, que antecedem a eleição, eles já chamam de um lame duck, né? É uma fase do mandato que já não resolve muita coisa. Porque... O pato manco, né, que eles falam. Já está no fim, tipo assim, então realmente não vai fazer muita diferença. A atenção vai estar toda voltada para a eleição, para a campanha, para os próximos 4 anos, né? Então ele só vai cumprir a tabela e passar o cargo a quem for eleito. Então a próxima data importante para a gente ficar de olho agora é a Convenção Democrata em agosto, né? Dia 19 de agosto. 19 de agosto. 17 de agosto, perdão. 17 de agosto, onde provavelmente vai ser montada a chapa, né? Tem esse debate do vice, né? Se não for anunciada antes, né? E depois, 10 de setembro. Vai ter debate, ou não vai ter debate. Mas até o 19 de agosto, que é a convenção, a gente vai ver o Partido Democrata produzindo muita história, produzindo muita matéria para ocupar o cenário político, e grandes apoios ainda estão para ser anunciados, né? A gente ainda não viu o apoio do Obama, por exemplo. Né? Então, acho que ele vai esperar um período ali de passar essa primeira onda de novidades para depois, na hora que ele anunciar o apoio dele, ter impacto. Não tá aquela cacofonia de, né, manifestações políticas em torno da Kamala Harris. A governadora do Michigan, né? Do Michigan, que você gostaria que fosse ela já disse que não será. Ela apoiou, já disse que não será. Ela vai ser coordenadora da campanha, como ela já é da campanha do Biden. Ela vai ser co-coordenadora da campanha da Kamala Harris, que está tentando pegar o David Plouffe, que foi o grande chefe de campanha do Obama. Já contactou ele, está querendo que ele venha trabalhar na campanha. Ele que tem uma ligação muito grande com o Vale do Silício, Silício da tecnologia. na Califórnia. Trabalhou no Uber, depois que saiu do governo Obama. Então, ele teria uma influência. Não é importante voto, é importante grana. Traz a grana desse pessoal para a campanha. Vai ser um dos coordenadores da campanha. Isso. E vice não tem ainda um nome mais forte que poderia vir? Nada. Alguém que ajude a somar esses estados onde a disputa... Isso é que é fundamental. E nem pressem anunciar estrategicamente esse vice. Parece que né? Muito bem, então, são 7h27. Eu tenho um recado especial para você que nos acompanha, está conosco aqui ainda no ICL segunda edição. Bora lá, que a segunda turma do Empreendedor Mestre está chegando. Sabe que a gente recebeu várias mensagens, né, depois do evento que a gente fez agora em junho, recebemos toda a nossa comunidade, muita gente mandando mensagem, direct, pedindo, e aí uma segunda turma, então, para essa grande aula, essa formação com o Eduardo Moreira. É isso, gente, o curso é inédito, ciência, métodos comprovados e os maiores especialistas em temas como marketing, finanças e gestão de pessoas, com o Eduardo Moreira. E para celebrar essa conquista com toda a nossa comunidade, a gente te convida, então, para a aula inaugural, que vai ser na próxima segunda-feira, Hackeando o Sistema. O evento é online e gratuito, dia 28, então, domingão, a partir das 8 horas da noite. Você é o nosso convidado especial, mas para se inscrever, vai lá no icln2.com.br, garanta a sua vaga e vem junto com a gente para essa aula inaugural. Minha gente, vamos fechando por aqui, né? Mais alguns recadinhos finais? Não, eu só queria lembrar que essa semana tem eleição importante na Venezuela. Domingo, eleição na Venezuela, Nicolás Maduro tem um candidato forte da oposição. Acho que nunca a oposição na Venezuela teve tão forte para tentar... Não, teve, na primeira eleição do Maduro ele ganhou por... Eles conseguiram se unir? Eles se uniram em boa parte, mas a Corina, que é o grande nome da oposição, não é candidata, ela sacou um nome que é um ex-diplomata, um homem assim de postura mais moderada e que vai ser o adversário do Nicolás Maduro. Algumas pesquisas dão o nome da oposição na frente, outras dão o Maduro. Deve ser uma eleição bastante disputada e importantíssima aqui para a América do Sul. Né? Muito bem, Heloísa Vilela, obrigada. Obrigada a você. Nos reencontraremos amanhã. Com certeza, cedinho. Cedinho, 8 horas da manhã lá no N1. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Vivi. Prazer te reencontrar, meu queridão. Aqui, não é não? Ao vivo, é isso aí. Muito obrigada a toda a Valeu, nossa audiência. Vocês ficam com Espiritualidade em Ação com o Frei Davi sobre ADI 635 e espiritualidade. É possível? Vamos lá, os convidados de hoje, Paulo Henrique Lima, procurador-geral da Comissão de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica da OAB do Rio de Janeiro, e a advogada Juliana Marmelo, especialista em Direito Penal e Criminologia. Então, vocês ficam agora com Espiritualidade na Ação e a gente se encontra amanhã cedinho no N1. Beijo para vocês, até breve. Até amanhã. Tchau. Há poucas semanas atrás,
a gente organizou o maior evento de empreendedorismo ao vivo do Brasil, no Vibra São Paulo. Mais de 4.000 pessoas se reuniram para aprender com Rodrigo Mocotó, Diógenes Luca, Rafael Donatiello, Nina Silva, Bela Gil, comigo e com mais um monte de gente. Foi absolutamente incrível. O que algumas pessoas não sabem é que esse grupo faz parte de uma turma de formação em empreendedorismo e negócios que surgiu em fevereiro no programa Empreendedor Mestre, o programa mais revolucionário sobre empreendedorismo do Brasil. A gente fez tanto sucesso com esse programa que resolveu lançar a segunda turma. E a aula inaugural da segunda turma vai ser agora, 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Eu vou dar uma aula para vocês sobre como hackear o sistema, os conceitos básicos de empreendedorismo para quem quer conseguir vencer os grandes usando as regras que eles criam. Parece bom demais? Então assiste dia 28 de julho para você entender o que eu tô falando. Uma aula dura, uma aula direto ao ponto, com muita ciência, mas uma aula que funciona. Isso é cada vez mais raro. Chame seus amigos e amigas para participar também e 28 de julho a gente está junto.